Não se esqueça de se inscrever no canal e curtir esse vídeo. Sebastião era um empresário de sucesso. Dono de uma fortuna invejável, comandava uma das maiores empresas do país ao lado de seu sócio e amigo de longa data, André. Vivendo em uma mansão luxuosa com sua esposa Laura, ele aparentava ter uma vida perfeita, sem qualquer sinal de turbulência. As festas chiques e viagens internacionais eram frequentes, consolidando sua imagem pública como um homem intocável. No entanto, por trás de todo o brilho, Sebastião não imaginava que sua estabilidade estava prestes a acabar. No auge de sua carreira, Sebastião era admirado e temido. Suas decisões eram certeiras, e sua liderança, inquestionável. Laura, sempre ao seu lado em eventos, parecia ser a esposa ideal, enquanto André era o braço direito que ajudava a impulsionar os negócios. Mas a rotina de sucesso e aparente harmonia escondia segredos sombrios. Os primeiros sinais surgiram de forma quase imperceptível. Sebastião começou a sentir um cansaço constante, algo que ele atribuía ao excesso de trabalho. Com uma agenda lotada, ele ignorou os sintomas, acreditando que uma boa noite de sono resolveria o problema. Contudo, o desconforto evoluiu rapidamente para enjoos persistentes e dores agudas, que pareciam drenar suas energias. A cada dia, ele se sentia mais distante do homem enérgico e determinado que sempre foi. Preocupado, Sebastião procurou os melhores médicos, mas nenhum exame parecia apontar a origem do problema. Enquanto sua saúde declinava, ele começou a perceber que Laura evitava demonstrar preocupação. Seu distanciamento era sutil, mas suficiente para alimentar uma sensação incômoda de abandono. A fraqueza física começava a refletir em sua capacidade de liderar a empresa, e pela primeira vez, Sebastião sentiu que sua vida, construída com tanto esforço, estava desmoronando. Sebastião, debilitado, passou a depender de Laura para pequenas atividades diárias, mas o apoio que esperava nunca veio. Laura se tornou cada vez mais distante, mostrando pouca empatia por seu estado. Suas desculpas eram sempre as mesmas: compromissos sociais, reuniões com amigas ou jantares que ela dizia serem indispensáveis. Mesmo em casa, evitava longas conversas e parecia mais interessada no celular do que no sofrimento do marido. A ausência de cuidado deixou ainda mais vulnerável, fazendo ele se sentir um peso em sua própria casa. Enquanto Sebastião lutava para compreender o motivo do afastamento de Laura, ele começou a notar detalhes que antes passavam despercebidos. Sua esposa evitava compartilhar momentos íntimos e parecia sempre desconfortável quando ele mencionava sua saúde. O sorriso carinhoso de outros tempos desapareceu, dando lugar a um olhar frio e calculista. Exausto física e emocionalmente, Sebastião decidiu buscar uma última opinião médica. Foi então que conheceu doutora Isabela, uma renomada especialista em toxicologia que aceitou investigar seu caso. Diferente dos outros médicos, ela ouviu com atenção cada detalhe de seus sintomas e fez perguntas que ninguém havia feito antes. Isabela realizou uma bateria de exames específicos, prometendo que não descansaria até encontrar a causa de sua condição. Pela primeira vez em meses, Sebastião sentiu uma ponta de esperança. Dias depois, Isabela convocou Sebastião para apresentar os resultados. Sua expressão séria indicava que a situação era mais grave do que ele poderia imaginar. "Alguém está te dando veneno", disse ela, com firmeza. A revelação caiu como uma bomba, deixando Sebastião em estado de choque. Ele tentou processar a informação, mas a ideia de que alguém próximo pudesse estar tentando matar era algo que ultrapassava todos os seus piores pesadelos. As palavras da Dra. Isabela ecoaram na mente de Sebastião como um trovão. Ele sentiu o chão se abrir sob seus pés enquanto a dúvida e o medo tomavam conta de sua alma. Quem poderia odiar ele a ponto de querer o matar lentamente? A cada possibilidade que surgia em sua mente, o pânico crescia. Ele tentou esconder sua aflição, mas o peso da descoberta era insuportável. Sua confiança em todos ao seu redor foi abalada, e a solidão o envolveu como uma sombra sombria. Sebastião voltou para casa, mas o ambiente que antes era seu refúgio agora parecia sufocante. Cada gesto de Laura e cada atitude de André começaram a ser analisados com desconfiança. Ele percebeu que não poderia compartilhar essa descoberta com ninguém,
pelo menos até saber quem era o traidor. O veneno que corria em suas veias parecia menos letal do que o golpe que sua confiança havia sofrido. Sebastião sabia que precisava agir com cautela, pois sua vida dependia disso. Sem confiar em ninguém de seu círculo íntimo, Sebastião decidiu contratar um detetive particular, um homem experiente e discreto chamado Vitor. Ele explicou a situação, contando os detalhes sobre os exames médicos, mas deixando claro que sua vida estava em risco. Vitor recebeu ordens específicas: investigar Laura, André e até os empregados da casa, mas com a máxima discrição. Sebastião não queria levantar suspeitas ou alertar quem quer que fosse o responsável pelo envenenamento. Vitor começou seu trabalho de forma minuciosa, analisando a rotina de todos ao redor de Sebastião. Ele vasculhou registros financeiros, seguiu Laura em suas saídas frequentes e monitorou André em encontros aparentemente casuais. As primeiras descobertas começaram a surgir, revelando comportamentos estranhos e segredos ocultos. Sebastião aguardava ansioso pelos resultados, enquanto sua saúde continuava a declinar, tornando cada dia uma luta contra o tempo e contra o inimigo invisível. Vitor, o detetive, não demorou a encontrar a primeira peça-chave do mistério. Fotografias e mensagens revelaram que Laura, a esposa de Sebastião, estava em um relacionamento extraconjugal com André, seu sócio e amigo de longa data. Os encontros, sempre realizados em segredo, mostravam um vínculo que ia muito além do profissional. Sebastião ficou devastado ao ver as evidências, sentindo-se traído pelas duas pessoas que ele mais confiava no mundo. A dor da descoberta corroeu o que restava de sua energia, mas ao mesmo tempo acendeu nele o desejo de expor toda a verdade. Sebastião passou noites em claro, revendo os detalhes fornecidos por Vitor. Cada imagem, cada mensagem, parecia uma facada no coração. A traição amorosa, por mais dolorosa que fosse, levantava uma nova questão: seria Laura e André responsáveis também pelo envenenamento? A coincidência parecia grande demais para ser ignorada. Ele percebeu que precisava de mais provas antes de confrontá-los. Com o apoio de Vitor, decidiu intensificar as investigações, mesmo que isso significasse reviver a humilhação e a dor. Vitor seguiu uma nova pista ao notar que os sintomas de Sebastião pioravam após as refeições em casa. Com permissão para investigar a mansão, ele examinou a cozinha e encontrou algo chocante: um frasco contendo resíduos de uma substância tóxica escondido entre os temperos. Era o mesmo veneno que doutora Isabela havia identificado nos exames de Sebastião. A descoberta confirmou que alguém dentro da casa estava tentando matar ele de forma lenta e calculada. Sebastião recebeu a notícia com uma mistura de alívio e horror. A certeza de que o veneno estava em sua própria casa eliminava quaisquer dúvidas sobre a traição de Laura. Ele percebeu que estava vivendo com uma inimiga e que cada refeição poderia ser sua última. O peso da descoberta o deixou ainda mais determinado a agir com cuidado. Agora, ele tinha as peças do quebra-cabeça. Laura e André estavam não apenas destruindo sua confiança, mas também planejando sua morte. Restava encontrar o momento certo para confrontar eles. Com as evidências em mãos, Sebastião decidiu confrontar Laura. Ele esperou que ela retornasse de um de seus compromissos noturnos e, de forma direta, mostrou o frasco de veneno encontrado na cozinha. Laura, pega de surpresa, tentou negar, mas suas palavras vacilavam e suas desculpas não convenciam. Sebastião então revelou que sabia de seu caso com André, aumentando ainda mais a tensão. Pressionada, Laura perdeu a compostura e confessou parte do plano, afirmando que tudo havia sido ideia de André. A confissão de Laura trouxe uma nova dor para Sebastião, mas também confirmou suas suspeitas. Ele percebeu que ela não agia sozinha e que André estava igualmente envolvido. Ainda assim, Laura tentou se justificar, alegando que estava sendo manipulada e que não tinha intenção de levar o plano até o fim. Sebastião, furioso, a expulsou de casa, avisando que ela pagaria por tudo o que havia feito. Apesar do confronto, ele sabia que o jogo ainda não havia terminado. André ainda precisava ser enfrentado. Enquanto Laura saía da mansão, Vitor intensificou a investigação sobre André. Descobriu que ele vinha desviando dinheiro da empresa, utilizando contas offshore para esconder os valores.
Além disso, mensagens interceptadas mostravam que ele não apenas planejava eliminar Sebastião, mas também tomar o controle total dos negócios. André era mais perigoso e calculista do que Sebastião imaginava, e agora estava claro que sua ganância não tinha limites. Ele via Sebastião como um obstáculo a ser removido a qualquer custo. Sebastião, ao saber disso, sentiu uma mistura de raiva e determinação. Ele sabia que não poderia simplesmente confrontar André sem um plano concreto, pois isso poderia colocar ele em maior perigo. Então, ele decidiu reunir provas suficientes para incriminar André, garantindo que ele e Laura não tivessem chance de escapar da justiça. Ao mesmo tempo, confiou na doutora Isabela para ajudar a manter sua saúde estável, enquanto preparava o próximo passo. A guerra contra os dois traidores estava longe de terminar, mas Sebastião não desistiria até recuperar sua vida e sua dignidade. Após ser expulsa de casa, Laura entrou em contato com André, relatando o confronto com Sebastião e a descoberta do veneno. Os dois, percebendo que estavam encurralados, decidiram agir rapidamente para escapar. Laura usou sua influência sobre os empregados da mansão para apagar rastros que pudessem ligar eles ao crime, enquanto André tentou transferir uma grande quantia de dinheiro para contas no exterior. O plano era simples: fugir do país antes que Sebastião pudesse reunir provas suficientes para incriminá-los. Com a ajuda de Vitor, Sebastião monitorou cada movimento de Laura e André. Ele instruiu seus advogados a alertarem bancos e autoridades sobre possíveis transações suspeitas. Quando André tentou sacar uma quantia expressiva de uma conta corporativa, a operação foi bloqueada, levantando suspeitas. Desesperados, Laura e André aceleraram os preparativos para a fuga, mas isso apenas forneceu mais evidências de sua culpa. Sebastião, agora com informações suficientes, sabia que estava próximo de derrubar os dois de uma vez por todas. Com o cerco se fechando, Sebastião e Vitor elaboraram uma armadilha para capturar Laura e André em flagrante. Fingindo que havia desistido de investigar e que estava focado apenas em sua recuperação, Sebastião deu a falsa impressão de que estava vulnerável. Enquanto isso, Vitor seguiu de perto os passos dos traidores, descobrindo que eles planejavam fugir em um jatinho particular na madrugada seguinte. Sebastião acionou as autoridades e coordenou uma operação para pegar eles no aeroporto. Na noite da fuga, Laura e André chegaram ao hangar particular, acreditando que estavam um passo à frente. Contudo, foram surpreendidos por policiais, que interromperam a decolagem e os prenderam em flagrante. Na mala de André, documentos falsificados e grandes quantias de dinheiro selaram o caso. Laura tentou argumentar, mas foi ignorada, enquanto André permanecia em silêncio, ciente de que sua situação era irremediável. Sebastião, observando tudo à distância, sentiu uma mistura de alívio e tristeza. Apesar da vitória, ele sabia que essa traição deixaria marcas profundas. A prisão de Laura e André foi amplamente divulgada pela mídia, se tornando um escândalo nacional. As imagens do casal sendo levado pelas autoridades, algemados e visivelmente derrotados, causaram choque e indignação no círculo empresarial. As investigações aprofundadas revelaram detalhes ainda mais sombrios. Mensagens trocadas entre os dois mostravam o plano de envenenar Sebastião lentamente enquanto tramavam o desvio de milhões da empresa. Cada revelação reforçava o caráter frio e calculista da dupla, que agora enfrentava acusações graves de tentativa de homicídio, conspiração e fraude financeira. Sebastião, embora aliviado por finalmente ter exposto os traidores, sentia um vazio profundo. A mulher com quem havia dividido anos de sua vida e o amigo que considerava como um irmão haviam destruído não apenas sua confiança, mas também sua paz. Apesar disso, ele sabia que precisava seguir em frente. Observando o caso se desenrolar nos tribunais, Sebastião começou a perceber que essa traição, embora dolorosa, também era um marco de transformação em sua vida. O passado não podia ser mudado, mas o futuro ainda estava em suas mãos. Durante o julgamento, Laura e André enfrentaram longos depoimentos e confrontos com as evidências apresentadas. A promotoria não deixou brechas, apresentando documentos, mensagens e até os depoimentos de empregados que testemunharam comportamentos suspeitos. Laura tentou culpar André, afirmando que ele era o mentor do plano e que ela havia sido manipulada.
André, por sua vez, permaneceu em silêncio, sem demonstrar arrependimento. O tribunal, porém, não se comoveu com as desculpas, e ambos foram declarados culpados. A sentença foi severa, longos anos de prisão para os dois, além da restituição financeira para reparar os desvios na empresa. Sebastião, presente no tribunal, ouviu o veredicto com um misto de satisfação e tristeza. O capítulo mais doloroso de sua vida estava chegando ao fim, mas as cicatrizes emocionais ainda eram profundas. Ele decidiu que, ao sair do tribunal naquele dia, deixaria aquele fardo para trás. Era hora de recomeçar, de reconstruir sua vida com as pessoas que realmente se importavam com ele. Doutora Isabela, que o acompanhou em silêncio, foi um lembrete constante de que a esperança ainda existia. Após o tumulto do julgamento, Sebastião encontrou na doutora Isabela um porto seguro. Ela esteve ao seu lado em cada momento difícil, oferecendo não apenas sua expertise médica, mas também sua amizade genuína. Isabela, com sua calma e compreensão, ajudou Sebastião a recuperar sua saúde e encontrar equilíbrio emocional. Juntos, revisaram os passos que levaram às traições, buscando não apenas respostas, mas também aprendizados. A proximidade entre os dois cresceu, e Sebastião começou a perceber que ela representava algo mais que apenas apoio profissional. Isabela encorajava Sebastião a olhar para o futuro com otimismo, mesmo que as cicatrizes do passado ainda fossem recentes. Com ela, ele descobriu que a força não estava apenas em resistir, mas também em se permitir recomeçar. Aos poucos, os jantares de rotina e conversas sobre a vida se tornaram momentos de conexão mais profunda. Isabela não apenas ajudou Sebastião a superar seu trauma, mas também reacendeu nele a vontade de viver plenamente. Algo novo nascia entre eles, silencioso e promissor. Decidido a transformar sua dor em propósito, Sebastião tomou uma decisão radical: vender a empresa que construiu com tanto esforço. O dinheiro obtido foi investido em um projeto que Isabela o ajudou a idealizar, uma clínica médica especializada em toxicologia e saúde preventiva. O espaço foi projetado para ser um centro de referência, com uma equipe de médicos altamente qualificados e um foco claro em salvar vidas. Sebastião queria garantir que ninguém mais passasse pelo mesmo sofrimento que ele enfrentou. A inauguração da clínica marcou um novo capítulo em sua vida. Sebastião, agora renovado, se sentia realizado ao trabalhar em algo que realmente fazia diferença. Isabela assumiu um papel central no projeto, coordenando os especialistas e trazendo inovação ao setor. Juntos, eles não apenas ofereceram tratamentos de excelência, mas também criaram um ambiente de acolhimento e empatia para os pacientes. A clínica era mais do que um empreendimento. Era um símbolo de resiliência e da transformação de Sebastião em alguém ainda mais forte e compassivo. Com a clínica em pleno funcionamento e os dias de traição ficando para trás, Sebastião começou a se reconectar com sua essência. Ele dedicava tempo a conhecer os pacientes e ouvir suas histórias, encontrando inspiração na força das pessoas que enfrentavam desafios semelhantes aos seus. Cada sorriso de gratidão que recebia era um lembrete de que sua dor não fora em vão. Aquele novo propósito trouxe uma paz que ele não sentia há anos, preenchendo o vazio deixado pelas decepções. Ao lado de Isabela, Sebastião experimentava uma felicidade genuína. A relação entre eles, construída sobre confiança e respeito mútuo, crescia de forma natural. Isabela, com sua leveza e sabedoria, fazia Sebastião redescobrir o valor das pequenas coisas. Os dois passaram a compartilhar mais momentos fora do trabalho, desde caminhadas tranquilas até viagens breves para lugares calmos. A vida, antes carregada de tensão e mágoas, agora se tornava um caminho de renovação e esperança. Com o passar do tempo, a amizade entre Sebastião e Isabela se transformou em algo mais profundo. Ele, antes resistente à ideia de abrir seu coração novamente, percebeu que Isabela trazia uma serenidade que ele nunca havia experimentado. Já ela admirava a força e a resiliência de Sebastião, enxergando nele um homem que, mesmo quebrado, encontra maneiras de se reconstruir. A conexão entre os dois era inegável, e o medo de arriscar foi substituído por uma confiança que crescia a cada dia. Um dia, em um jantar simples, Sebastião tomou coragem e revelou seus sentimentos por Isabela.
Para sua alegria, ela também já sentia o mesmo. O que começou como uma parceria profissional e uma amizade sincera evoluiu para um amor que os dois sabiam ser raro. Juntos, decidiram não apenas construir um futuro lado a lado, mas também continuar ajudando outras pessoas a superar seus próprios desafios. Esse amor se tornou a base sólida sobre a qual Sebastião começou a escrever o capítulo mais feliz de sua vida. Sebastião e Isabela decidiram formalizar sua união em uma cerimônia íntima e cheia de significado. Rodeados por amigos próximos e alguns pacientes que haviam se tornado especiais, eles celebraram o amor que nasceu em meio à dor, mas floresceu com esperança e força. A cerimônia, realizada nos jardins da clínica, foi marcada por simplicidade e emoção. Para Sebastião, aquele momento simbolizava não apenas um recomeço, mas também a vitória sobre todos os obstáculos que enfrentará. Isabela, por sua vez, se sentia completa ao lado de um homem que transformava sua dor em inspiração para ajudar outros. O discurso de Sebastião emocionou a todos. Ele falou sobre resiliência, sobre como o amor verdadeiro pode surgir nos momentos mais inesperados e sobre o valor de recomeçar. Isabela, com lágrimas nos olhos, reafirmou seu compromisso de estar ao lado dele, na vida pessoal e na missão que haviam abraçado juntos. O casamento foi um marco não apenas para os dois, mas também para todos que presenciaram a história de superação de Sebastião. Ao final, os dois partiram para uma breve lua de mel, prontos para encarar juntos os desafios do futuro. Após o casamento, Sebastião e Isabela voltaram à rotina com uma energia renovada. A clínica continuava a crescer, ganhando reconhecimento por seus tratamentos inovadores e pela dedicação da equipe. Sebastião, agora como um homem transformado, fazia questão de acompanhar cada projeto de perto, enquanto Isabela liderava a equipe médica com maestria. Juntos, eles eram a alma daquele lugar, transmitindo aos pacientes não apenas cuidados médicos, mas também a esperança de que sempre é possível superar adversidades. Sebastião, que um dia pensou ter perdido tudo, agora via sua vida como uma prova de que é possível renascer das cinzas. O amor de Isabela, a força de seu propósito e as lições aprendidas o tornaram um homem mais completo e feliz. Ele sabia que o passado não podia ser apagado, mas também não precisava o definir. O futuro, ao lado de Isabela, era cheio de possibilidades. Com mãos entrelaçadas, os dois seguiam em frente, escrevendo uma história de amor, resiliência e renovação que inspiraria a todos ao redor. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e curtir esse vídeo. Sempre postamos novas histórias. Até a próxima!